sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Beatriz Tomaszewski e esse daqui é o Mulheres na História. Se você está pela primeira vez aqui, eu peço para que, por favor, você se inscreva aqui embaixo, você curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse nesse tipo de conteúdo. E fica comigo porque hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres na Baixa Idade Média. Idade Média é um conceito criado, para esboçar ali um determinado recorte temporal dentro de um recorte geográfico específico. Então é importante que a gente não trate a Idade Média como uma idade de todo mundo, como uma idade do mundo oriental, como uma idade do continente americano. A gente está falando especificamente da Europa Ocidental entre o século V e o século XV. Com os humanistas do século XVI, nasce uma ideia de que a Idade Média teria sido, na verdade, uma idade das trevas. Eles acreditavam que as sociedades que viveram na Idade Média, que passaram aí pelo período, elas não souberam aproveitar as construções, os textos e, enfim, toda a cultura clássica. E para eles, então, para esses humanistas, tinha-se a ideia de que o período foi um período de estagnação no tempo, um período de poucos progressos. Apesar dessa ideia de Idade das Trevas existir até hoje, ao contrário do que muitos pensam, a Idade Média foi sim um período de grandes transformações, tanto sociais quanto religiosas, principalmente a Baixa Idade Média. Essa divisão que existe entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média ela é muito comum, e a Alta Idade Média corresponde então ao início da Idade Média. Vai ali então desde da queda do Império Romano Ocidental e se estende até mais ou menos o final do século VIII, início do século IX. Já a Baixa Idade Média corresponde aos últimos instantes da Idade Média. E é onde ocorrem, por exemplo, a crise moral da igreja, a crise do feudalismo, e diz respeito, então, ali ao século, mais ou menos ali, do século X ao século XV. Bom, a sociedade feudal que começou na Idade Média, na Alta Idade Média, ela entra em crise ali na Baixa Idade Média, mas independente da crise, a sociedade feudal sempre foi uma sociedade patriarcal. Existia dentro dela um princípio de autoridade paterna e era uma sociedade onde a mulher estava então destinada a transitar apenas na esfera privada. Bom, dentro dessa esfera privada, a mulher ainda assim tinha seus limites. E durante toda a sua vida, a mulher estava confinada, ou na sua casa paterna, ou na sua casa marital, ou mesmo em alguns conventos. É muito comum que a gente encontre na Idade Média diversas citações de Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que foram especialmente importantes para o discurso misógino que se instaurou no século XIII, quando a gente tem aí a instauração do Tribunal de Santo Ofício, uma instituição eclesiástica que buscava julgar os hereges, mas que teve ali a sua visão completamente voltada para a mulher e para os estereótipos que os religiosos criavam delas. E é importante a gente falar então que o Tribunal de Santo Ofício foi o início do que a gente conhece hoje como Inquisição. A criação judaica do mito de Eva como responsável pela perca do paraíso fez com que os cristãos também adotassem essa imagem e já criassem um imaginário negativo acerca da mulher. E esse tipo de mito comprova que mesmo antes do século XIII, então, a igreja, os cristãos já tinham uma imagem negativa acerca do feminino. O mito de Pandora, que ocorreu na antiguidade, que vem desde a antiguidade e perdura até esse instante, também foi um bom corroborador ali do imaginário negativo da mulher e da sua vulnerabilidade, da representação da sua vulnerabilidade, da sua suscetibilidade e da sua inocência. Na Idade Média, a gente tem, então, uma exaltação da mulher virgem, da mulher que estava confinada à casa de seu pai quando solteira ou ao convento,
e a mulher que, quando casada, deveria ter muitos filhos e continuar ali destinada à sua casa e à administração das tarefas domésticas. A virgindade da mulher era algo muito colocado em pauta, assim como a vulnerabilidade dela. Então acreditava-se que as mulheres eram mais propensas ao mal. Mais uma vez, citando aqueles fragmentos que tem de Aristóteles, de São Tomás de Aquino, eles faziam questão de reforçar que a mulher era desprovida de racionalidade. Por isso, então, a gente tem um discurso tão enfático sobre a mulher ser vulnerável a praticar o mal e a concordar, a se entregar para ele. Como se já não bastasse a existência desses mitos e todo esse medo e essa desconfiança do feminino, o baixo clero contribuía para esse tipo de coisa, criando textos e imagens, né, representações que espalhavam mitos e crenças que faziam com que esse cenário, né, esse imaginário, ele fosse reforçado cada vez mais. Então nasce, né, o mito aí de que a menstruação, o sangue menstrual, ele era um sangue impuro e ele era capaz de matar plantas, de tornar solos inférteis e de destruir as sementes plantadas. Então, com esse tipo de crença, a gente tem cada vez mais um reforço do imaginário negativo da mulher dentro do período medieval. Com as dificuldades, como por exemplo a crise moral da igreja e a sua perda, né, de controle, e também a crise do século XIV que começou a assolar a Europa, as pessoas, né, os eclesiásticos, eles queriam achar um culpado para tal ira divina, um culpado para tal maldade, para tal tristeza que se estava passando naquele momento. Então, o que existia ali era uma sensação muito grande de fim dos tempos. E os eclesiásticos acabaram colocando as mulheres como principais culpadas de tudo isso. Eles diziam que a heresia que elas praticavam, que a bruxaria era o principal descontentamento de Deus com os seus fiéis. Instaurado no século XIII, o Tribunal de Santo Ofício, como já dito aqui, o início, né, do que a gente conhece hoje como Inquisição, ele tem a mulher como principal alvo de perseguições, uma vez que a gente tinha dois estereótipos, dois principais estereótipos femininos. Um era o estereótipo da mulher solteira, da mulher virgem, que era santificada, mas ao mesmo tempo alvo de desconfiança, uma vez que não possuir um marido para auxiliá-la ou para se colocar no âmbito dele, uma vez que ela estava sujeita a se entregar a desejos carnais, existia uma desconfiança dessa mulher, existia um medo, um receio por essa mulher. E o outro estereótipo era o da mulher viúva, geralmente representado como uma mulher velha que havia perdido seu marido e que agora estava entregue à sorte, né, à própria sorte, às próprias decisões e às próprias escolhas. Então, como existia a ideia de que a mulher ela não tinha racionalidade, ela não exercia o raciocínio, a mulher viúva, ao estar autônoma, né, ao fazer ali suas próprias decisões, desprovida de um marido, digamos assim, ela era vista também como propensa a se entregar ao mal, mais propensa ainda do que a mulher jovem, a mulher solteira, a mulher virgem. Ambos os estereótipos possuíam então essa prerrogativa, né, de ausência de racionalidade feminina. E quando essas perseguições ocorriam e quando as mulheres eram capturadas, refletia-se então que todo esse medo que eles tinham parecia ser na verdade uma curiosidade. As mulheres, quando capturadas, né, acusadas de heresia, elas eram interrogadas, torturadas e geralmente essas torturas vinham como forma de experimentos. E elas também eram despidas, o que mais uma vez acentua ali uma curiosidade, uma perversidade contra o corpo feminino. As principais mulheres a sofrer, né, todas sofriam na verdade, mas os principais estereótipos, as principais características que eram motivo de perseguição e sofrimento das mulheres no período medieval eram a viuvez, a solteirice ou mesmo a esterilidade,
uma vez que eles consideravam o nascimento de uma família quando existiam herdeiros, quando existiam descendentes. E as mulheres, quando eram estéreis, eram tidas como soldadas do mal, digamos assim, guerreiras profanas. Apesar de todas as barbaridades e as situações extremas pelas quais as mulheres passavam no período medieval, as mulheres monjas vinham para quebrar os paradigmas e construir cada vez mais o seu direito de ir e vir. Para concluir, então, eu gostaria muito de dizer que isso é só um pouquinho do que tem de característica e de importante para se dizer sobre a Baixa Idade Média e sobre o papel das mulheres dentro disso, né? Mas eu penso em gravar uma parte 2, então se vocês gostarem, fica de sugestão aí eu gravar uma parte 2 e conseguir falar um pouquinho mais sobre as mulheres no período medieval. É importante ressaltar mais uma vez, então, que quando a gente fala de Idade Média, a gente não está falando do mundo todo, a gente está falando de um recorte temporal e geográfico específico, principalmente quando a gente está falando de Idade Média no ensino e na aprendizagem brasileira. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai ter interesse. E qualquer dúvida sobre esse, sobre qualquer outro vídeo, sobre qualquer assunto de história, escreve aqui embaixo nos comentários ou manda uma DM lá no Instagram. Fiquem bem e até o próximo vídeo.